Mas aí eu casei com a digníssima, casei com a Sara, mato-grossense. E em Mato Grosso, já com o seu irmão Admar e com a irmã Sudara, é muito diferente. Eu chego até hoje, junto com a minha esposa, e quando ela chega e vê o pai pega, senta com ela, abraça, beija, bota no colo, dá um cheiro, dá um afago, aí a mãe chega, beija junto também, ficam os três juntinhos e eu, paraibano, olhando daqui, não é? Aí chega o irmão Admar, estende a mão e eu, irmão Admar, tudo bom? Como é que o senhor vai? Tudo bom, graças a Deus. Mas está ali o quindim da mamãe, o pudim do papai, a doçura do irmão Admar e da irmã Sudara. Só que é agarradinha, casou com um separadinho, a mato-grossense com o paraibano. Então a gente tinha que encontrar um denominador comum. Cristo e a Escritura Sagrada, evidentemente, tem que ser o nosso denominador comum. Então não é tão agarradinho quanto a agarradinha, mas não é tão afastadinho quanto o afastadinho. A gente tem que estar um do lado do outro, ao lado do outro, a mãozinha dada, caminhando junto, e a gente vai. Efetivamos esse processo de mudança no nosso casamento. De vez em quando tem umas recaídas, às vezes estamos num louvor como consagração, e eu estou lá, cantando, celebrarei a ti, ó Deus, enquanto viver, daqui a pouco sinto um corpo aqui do meu lado, olho, falo, Sara, afasta mais um pouquinho, Sara, eu estou aqui louvando, sou preletor, tenho a postura, mas eu amo tanto você, deixa eu ficar juntinho, Sara, afasta um pouquinho, Sara, dá um espacinho. Aí tem essas recaídas, mas a gente vai caminhando e a gente encontra o nosso lugar um do lado do outro. Irmãos, mudar é difícil, mudar é muito difícil. Quanto mais passa a idade, mudar se torna mais difícil. Mas com Cristo, a mudança efetiva e permanente não é impossível. Uma cultura completamente diferente, mato-grossense, ela é quase vegetariana, eu sou totalmente oleoso, ela gosta de cozinhar agrião e jiló no meio do arroz, eu gosto de hambúrguer e Coca-Cola. Ela é uma doutor do Little Gospel, conversa com tucano, com ave, com canário, com cachorro, com gato. Eu tenho uma resistência a animais, mas casamos, nos encontramos e temos sido muito, muito felizes nesses 10 anos com a princesa que o Senhor me concedeu e da minha vida para ela. Só Cristo pode efetuar as mudanças que precisamos. E Pedro mostra isso na sua carta. Vamos ver então como efetuarmos uma mudança permanente e duradoura? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro diz: tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no santo monte, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe nossa vida com a sua santa e bendita palavra. Não fecha não, porque a gente vai voltar aqui antes, nos versículos que antecedem o capítulo, esses 13 em diante que nós lemos. Irmãos, o texto que nós lemos fala de uma circunstância especial. O texto em que nós lemos fala de um Pedro mudado, que traz à memória uma experiência inequívoca e indelével que ele teve. Ele está remontando aquela experiência que ele teve em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Ele está dizendo, olha, muitas pessoas estão dizendo que Jesus vai voltar, os falsos mestres estão ensinando que Jesus está demorando muito, a promessa da sua vinda já não é chegada, falsos mestres estão ensinando coisas não convenientes, coisas inadequadas, mas eu quero dizer que eu tive uma experiência, eu andei com um mestre, e há uma experiência que eu trago à minha memória nesse momento, que foi aquela experiência que Pedro, Tiago e João
que eu, Tiago e João e Jesus estávamos no Monte da Transfiguração. Quando ele transfigurou-se, veio uma voz do céu e disse: esse é meu filho amado, em quem me compraz. Eu estava lá, eu ouvi, está dizendo Pedro. E ele fecha o texto dizendo que ele lembra também de outras palavras, que são as palavras mencionadas pelos profetas acerca de Jesus, que morreria, ressuscitaria e um dia voltaria. Esse Pedro que nós vemos na epístola é um terceiro Pedro. É um Pedro que muito nitidamente na história cristã transparece em 3 etapas da sua vida. A primeira etapa é a etapa dos evangelhos, é a etapa em que Pedro acompanha o ministério jesuânico, onde nós contemplamos um Pedro irascível, um Pedro pusilânime, um Pedro que se ira à toa e um Pedro que não é pulso firme, um Pedro muito irregular, um Pedro cheio de altos e baixos, um Pedro que um dia está dizendo: Deus, eu não abandonarei o Senhor até que mesmo que seja preciso morrer. Mas no outro dia, diante de um pequeno grupo de pessoas, eles estão negando Cristo. É um Pedro cheio de altos e baixos, o Pedro do Evangelho. Irascibilidade e pusilanimidade. Ser uma pessoa que se ira à toa e ser pulso fraco são as primeiras características de Pedro. Ele tem uma nova fase. Jesus morre, confronta-o com a negação que teve. Ele torna-se cheio do Espírito Santo, impetuoso, um homem cheio da graça de Deus, um homem que passa e simplesmente a sua sombra cura, um homem que olha para um paralítico há muitos anos na porta do templo Formosa e fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Nazareno te digo, levanta-te. Um homem que ora por Tabita e ela ressuscita. Há um segundo Pedro, que é o Pedro de Atos dos Apóstolos, um Pedro que é impetuoso, um Pedro ousado em Deus, um Pedro cheio do Espírito Santo, um Pedro que, apesar de ser iletrado e inculto, parece douto nas sagradas letras, dada a sua oratória, impetuosidade e eloquência. Um Pedro com muita capacidade, nitidamente provinda dos altos céus, provinda de Deus. Esse é o segundo Pedro que a gente encontra. O problema é que esse Pedro ainda tem problemas de caráter. Em Gálatas capítulo 2, Paulo diz: eu fui conversar com Pedro, e quando fui conversar com Pedro, na frente dos judeus, Pedro era judeu, na frente dos gregos, Pedro era grego. Eu não entendo Pedro, ele muda de acordo com a circunstância. Veja, primeiro Pedro, ele vai mudando, agora é cheio do Espírito Santo, mas esse Pedro ainda tem aquele problema de caráter lá de trás, dessa pusilanimidade. Um dia ele está bem, outro dia ele está mal, na frente dos judeus é judeu, na frente do grego é grego, ele quer agradar um, quer agradar outro, ele não tem uma regularidade, mas está mudando. Em Atos dos Apóstolos já tem uma mudança maior. Passa o tempo, passam as ocasiões, Pedro vai sendo trabalhado por Deus, e quando a gente olha 1ª e 2ª Pedro, parece que é um Pedro muito diferente. Parece que é um Pedro completamente diferenciado daquele Pedro dos Evangelhos. O terceiro Pedro é um Pedro longânimo. O terceiro Pedro é um Pedro conselheiro. É um Pedro que lembra daquela palavra de Jesus que diz: o diabo pediu para cirandar-vos, mas eu roguei por vós para que a vossa fé não desfaleça. Jesus diz lá em Lucas. Aí você tem um Pedro em 1 Pedro 5 que diz: sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem é que está dizendo isso, Paulo? Não, sou eu, Pedro. Pedro, você aprendeu, Pedro? Aprendi. Mudei, e mudei muito. Nessa mudança permanente, ele vai dizendo o que efetuou a mudança na sua vida. Ele vai dizendo as marcas indeléveis do versículo 13 ao versículo 21, da mensagem impregnada na sua mente, no seu coração, agora sendo ele o novo Pedro. Irmãos, como se deu a mudança do primeiro Pedro pusilânime para o terceiro Pedro conselheiro? Como Pedro sai de um homem irascível para um homem longânimo? Como Pedro deixa de ser irregular para ter uma vida completamente constante? Como a mudança pontual e eventual se torna uma mudança gradativa e efetiva? Eu queria nesses poucos minutos pensar com os irmãos nesse processo de mudança que tornou-se uma mudança para sempre, uma mudança efetiva, para que de repente você que é pavio curto, de repente você que começou 1001 cursos e não terminou, você que já começou o inglês, começou o francês, começou o espanhol, resolveu começar até o mandarim,
mas não acabou nenhum deles, você que começa a academia e para na metade, você que fez 1001 introduções de faculdade, cursou até o primeiro período de geologia, depois passou para o terceiro período de geografia, depois foi cursar letras e falou, não é nada disso, minha área é matemática, eu sou das exatas, mas não concluiu nenhuma faculdade. Você e eu possamos entender como se efetiva um processo de mudança de forma a nos deixar, a lá 1 Coríntios 15:58, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E aí a gente volta para o capítulo 1, versículo 1, para ver como se deu essa mudança na vida de Pedro com a proposta mude permanentemente. 2 Pedro 1 diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo.